Estamos no ar com mais um Primavera Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que começa lá na infância já a preocupar também, causar muitas dúvidas em alguns pais, que é o desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento da fala. Para isso eu recebo aqui no estúdio a fonoaudióloga, a doutora Márcia Búrigo. Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, desenvolvimento da fala, doutora, preocupa também, né? A gente fala dos pais aí, acaba preocupando eles nesse início de trajetória dos filhos por conta, às vezes, da demora, do desenvolvimento da fala, por conta de algumas situações que podem acontecer. Primeiro, para a gente entender como é que se desenvolve a fala, porque demora um tempo até que a criança comece a falar as primeiras palavrinhas. Precisa desse tempo? O que acontece no organismo para que se desenvolva? Sim, com certeza precisa de uma maturação neuronal, né, para que a fala comece a acontecer. A fala é um sistema extremamente complexo e que depende de vários outros fatores que são pré-requisitos para que ela desabroche, né, para que ela brote da criança. Então não é um simples movimento de boca, né? Então a gente sempre coloca que a criança tem que ser sadia, né, neurologicamente, nascer bem, não ter nenhum tipo de intercorrência na hora do parto e aí a gente vai percebendo que a criança ela vai se comunicar com as pessoas ao redor desde muito pequenininha através do choro, que é o mecanismo que ela tem. Então o choro ele começa a ser um veículo de comunicação entre a criança e quem está ao redor dela, o cuidador, a mãe. Porque quando a gente fala em linguagem, não é só a fala, né? Ela se comunica a partir de outras linguagens. Isso. Enquanto fonoaudiólogo, a gente está sempre muito preocupado sobre essa questão comunicativa. Como a criança está se comunicando, não tanto a fala. A fala é um produto que vai aparecer mais tarde, como tu mesmo colocaste anteriormente, né? Então, assim, a comunicação ela já tem que existir desde esses primeiros tempos. E aí é o choro, é o olhar direcionado. Pode ver, qualquer mãe que estiver amamentando, sendo no peito ou dando uma mamadeira para o bebê tem a tendência a olhar para os olhos da mãe, né? Então, essa interação visual que já vai estar gerando um conforto, porque a criança está sendo alimentada. Até então, ela não tem como a gente, eu tô com uma vontade de comer aquilo. Ela só tem desconfortos que sinalizam a fome, né? E ela começa a mamar e aquele desconforto vai se esvaindo. E aí, ela está com o aconchego do colo e o olhar de quem está amamentando, né? Quem está dando esse alimento para ela. Então, assim, nesse momento também é importante a gente observar, quem vai observar isso, voltando um pouquinho lá para a hora do nascimento, vai ser o pediatra que vai avaliar essa criança, né? Então, existem alguns reflexos que são bem importantes na hora desse nascimento. O reflexo falando da parte oral, né? Tem outros motores também, mas da parte oral, o reflexo de sucção, ele é muito importante, então isso significa que a criança nasceu saudável, né? Então, por que ele é chamado reflexo? Porque ele é de todos os mamíferos. Não é só do ser humano, ele é os filhotinhos da cachorrinha, os filhotes das gatinhas, né? Os filhotes de todos os mamíferos têm que nascer com esse reflexo de sucção, o reflexo de procura, que são nesses 4 pontos, né? Por que isso é importante? Pensa num cachorrinho quando ele vai mamar, né? A mãe não põe o peito na boca, a mãe não põe uma mamadeira na boca, como o humano faz, né? Então ele tá com o olhinho fechado e ele vai pelo toque dos mamilos da mãe, pelo toque, tocou num daqueles pontinhos, ele abocanha e o bebê também tem isso. O bebê também tem isso. Tem que ter no nascimento, né? E é bem interessante que tu vai colocar qualquer coisa na boquinha do bebê recém-nascido, nos primeiros dias, ele vai sugar. Ele não consegue ainda identificar o que é bom. Coloca o dedo, às vezes coloca o dedo, ele suga, coloca pode colocar qualquer coisa, ele vai sugar, né? Só que esses reflexos, para diferenciar a gente humano do restante dos mamíferos, eles vão ter que sair e dar lugar a uma função,
né? Então, lá pelo segundo mês e tal, até um pouquinho antes, uns 45 dias, você vai colocar algo na boquinha da criança, ela vai sugar, mas ela já vai saber, opa, esse não é o peito, esse não é a mamadeira, ela para. Ela rejeita, caso não seja. Né? Depois, mais tarde, ela vai entender, que aí ela já vai visualmente identificar e tal, né? Mas é muito interessante essa questão. Então, tá sugando, tá com reflexos, tudo certinho, ela vai começar a mamar e vai começar a ter os seus desconfortos também, né? Ela está com frio, o que ela faz? Chora. No início, o choro identifica. O choro é tudo, né? Ela está com fome, dá uma coisinha no estômago, ela chora. Ela está com dor, ela chora. Ela fez cocô, fez xixi, está desconfortável, chora. E cada vez que ela faz isso, ela vai ter uma atenção. Alguém que vem vindo, dá uma resposta. Ela entende que funcionou. Ela entende que funciona, exatamente. E aí, às vezes, tem mães, eu pego no pé das mamães assim, digo assim, deixa ele chorar um pouquinho, né? Deixa chorar um pouquinho, porque ele tem que exercitar isso. Opa, eu chamei, ela veio, eu chamei, ela veio. Então, assim, tem mães muito ansiosas e preocupadas muito, e não querem que a criança tenha nenhum sofrimentinho. Então, assim, ele mama de 3 em 3 horas, tá faltando 10 minutos, ela já tá dando uma mamadeira, ou ela já tá dando... Então, assim... Não deixa que ele chore. Não deixa que ele sinta, que ele perceba uma sensação um pouquinho desconfortável para exercer esse choro, para vir a pessoa e acudir e estabelecer essa ponte, né, comunicativa. Então já começa tudo isso lá no início mesmo, né? Bacana. É claro que aí no decorrer do desenvolvimento do primeiro ano, a criança também vai desenvolver a parte motora, então ela vai começar a sentar, o campo visual dela então já aumenta consideravelmente, porque até então ela estava deitada ou ela poderia visualizar algo se alguém pegasse ela no colo, né? Então esse campo visual aumenta, ela começa a perceber mais, ela começa a visualizar mais a estrutura orofacial das pessoas que estão interagindo, conversando com ela. E é esse observar das outras pessoas que desenvolve as outras formas de linguagem? Com certeza, porque assim, a criança precisa de um outro para desenvolver, né? Ela precisa de um outro para dar esse feedback. Né? Que aí até a gente pode conversar depois pela questão da tecnologia, né? A gente pode entrar no assunto. Mas ela precisa de um outro que, quando ela diga, ai, que lindo, você quer mamar? Pode ser que nem seja o mamar mesmo, e no início não é o mamar, nem é mamãe, né? Nem é papai. Só um balbuciar. É só um balbucio, que tem a ver muito com a parte de sucção também, porque é um movimento que ela já está acostumada a fazer. Então, ela só está emitindo som junto com esse movimento. Ela começa tanto que ela brinca, né? Ela brinca, e até às vezes se assusta com a própria gritinho, né? E o tão bababá, dadadá, porque também é um movimento de língua que fica sugando, né? A língua também faz esse movimento. Então, são esses movimentos orofaciais que ela conhece, que ela está exercitando já desde que nasceu. E isso qual é o tempo? Tem um tempo médio que começa esse balbuciar? Sim, esses sons? Lá por volta dos 2 meses e meio, 3 meses, acontece o balbucio reflexo, tá? É um balbucio que não tem a ver, não tem um aspecto comunicativo, tá? A criança simplesmente é um reflexo do aparelho fonador. Então, às vezes os pais tá amanhecendo, tal, a criança está no berço, ela acorda e eles começam a escutar. Ele está inglesando, né? Porque não é um som mamamá, papapá, como depois. É um som... Faz até sons de... que vão ser adquiridos bem mais tarde. Então, é muito reflexo isso. Bom, é muito importante a gente entender que crianças saudáveis, né? No mundo inteiro tem esse mesmo balbucio, são os mesmos sons, provando que é um reflexo. Uma linguagem internacional. Sim, que é do aparelho fonador. Então, o chinesinho, o brasileirinho, o americano, todos eles, o italiano, vão fazer do mesmo jeito, né? Claro que aí ela vai crescendo, quando ela chega lá por volta dos 7, 8, 9 meses, onde ela já está sentada, que aquele campo visual aumentou tudo, como eu falei antes, e as pessoas já estão interagindo mais de frente com ela, a alimentação já mudou também, já tirou só do leite, já passou por uma consistência maior, ela já está exercitando assim, a deglutição de sólidos, né? Não tão sólidos, mas enfim, uma consistência maior.
e mais espessada. E aí, o balbucio secundário que a gente fala começa a acontecer, que é esse balbucio que é intencional. Aí sim. Então, ela precisa, naquele momento, ter todas as funções neuronais íntegras e auditivas, né? Porque ela vai fazer ba, 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 da. Ela vai se escutar e ela vai repetir. Então, voltando ao reflexo, o balbucio reflexo, aquele lá, as crianças surdas também fazem, comprovando também que é reflexo, não tem nada a ver com o sistema em si, né? Então, ele começa o bababá e a mãe e o pai vão dando, os cuidadores, enfim, vão dando essa significação para isso. Ele falou mamãe, ele falou mamãe primeiro, vai lá no Albin, falou mamãe, primeira palavra mamãe. Não foi mamãe, foi mamãe, papá, mas enfim, tudo vale, começa a discussão. Começa a discussão. E então isso tem que acontecer lá por volta dos 7, 8 ou 9 meses, depende. Mas pode sair já um mamãe intencional de se chamar mamãe nesse caso nesse ou não? Período ainda bem não. Difícil. Não soube não. Não se empolgue mamães, ainda não se empolgue mamãe, mas a criança começa a emitir sons assim para pedir, né? Então ela quer cola, ela tá sentada no chão, a mãe passou lá, ela olha, movimenta o corpo na direção e emite um som, né? Então, aquele sistema comunicatório, comunicativo, num todo, tá? Corpo, intenção, né? Vocalização e olhar, tá? E aí, lá por volta de 1 ano, tem crianças que já falam alguma coisinha, a mamá, a papá, né, bobó, bobô. Mas isso é muito variado, assim, ó, sabe? Eu sempre numa consulta, numa avaliação, eu solicito para os pais para lembrarem. Vamos lembrar como é que foi no aniversário de 1 ano, que normalmente se faz alguma coisinha, uma comemoração, grande ou pequena, enfim, sempre tem uma lembrancinha do 1 ano. O que ele fazia, né? Vocês ensaiaram soprar velhinha? Ele tinha interesse nisso? Ele batia palminha por parabéns, na hora de dizer parabéns para você. Ele fazia, ele imitava isso, né? Isso são dados importantes, porque mostra pra gente que a função comunicativa está embasada corretamente, né? Mesmo que ele não fale nada. Márcia, vamos dar uma pausinha rapidinho? A gente ainda tem muito que falar desse desenvolvimento e também desses contratempos que podem surgir aí pra gente tirar a dúvida dos pais. A gente vai pro intervalo rapidinho e volta já já. Estamos de volta e hoje falando sobre desenvolvimento da linguagem e também da fala, que é só um caminho, né? A doutora já explicou que a linguagem começa muito antes, com choro, com balbuciar, tudo isso, né? Isso. Bom, a gente já recapitulando aqui, começam o choro, depois gestos, tem os reflexos, depois primeiras palavrinhas. As primeiras palavras realmente, e começar a conversar e indicar as coisas é lá por 1 ano mesmo, realmente? Um mamão, um papá? Antes, então, perto de 1 ano, a criança já tem que, como eu falei anteriormente, usar o corpo, né, o olhar e tal, e alguns sons, começar a produzir alguns sons. Então, ela faz o apontar, né? Então, o que você quer? O que o neném quer? O que o Dudu quer? Então, esse apontar é um gesto comunicativo muito importante que tem que existir, né? E depois, à medida que esse 2º ano começa, de 1 aos 2 anos, né, essa fala tem que começar a entrar um pouquinho no lugar da questão corporal, né? Então, a grande pergunta sempre é essa. Com 2 anos, a criança tem que estar falando? Sim ou não? Tem crianças com 2 anos que falam muito pouco, mas se comunicam muito bem. Tem crianças com 2 anos que falam bastante coisa, bastante vocábulos. Claro que falar uma frase vai ser um pouquinho mais difícil, né? Então, existe uma variabilidade muito grande
nessa questão, 2 anos, falando ou não falando. Vai procurar fono, o que a fono vai ter que avaliar? Não é a quantidade de palavras que fala, é como está toda essa intenção comunicativa. Ou às vezes assim, ele fala 30 palavras, a gente já contou. É muito, é pouco? Depende. Como é que ele fala essas palavras? São só os números? São só o alfabeto em inglês? E não fala mamãe e papai? Opa, alguma coisa estranha está acontecendo, né? Porque óbvio que mamãe, papai, papá vão ser as primeiras palavras, porque é isso que a criança vivencia, né? A primeira palavra não vai ser A, B, C, D, F, G, H em inglês. Né? E acontece muito isso? Acontece sim, em questões que, na verdade, o desenvolvimento não está sendo da forma como se esperava, né? Tem outras questões acontecendo, né? Junto com isso. Bom, agora, dos 2 aos 3 anos, essa fala tem que aparecer. Né? Não falava quase nada com 2 anos. Os meninos normalmente demoram um pouquinho mais. Né? As meninas, não. Normal. Não sei porquê, mas as meninas assim, falam mais rápido. Aprendem a falar mais rápido e mais, são mais comunicativas oralmente, assim, né? Então, dos 2 aos 3, essa linguagem tem que aparecer, tá? E então a criança fazendo 3 anos, ela tem que estar se comunicando oralmente muito bem, com suas troquinhas, tal, né? Ela não vai falar perfeitamente. Já usando elementos de frase, tem que estar acontecendo. Os elementos de frase são as preposições, né? Os artigos, e que inicialmente a criança não fala porque não tem significado. Fala só significado tem soltas. Para, significado tem de, significado tem em, né? Só que ela vai começando a incorporar isso na fala porque ela escuta as pessoas falando. Ela vai escutando e vai tendo sentido. Vai pegar, pega a tua bola, tá em cima da cama. Né? E esse estímulo é importante dos pais, essa conversa? Com certeza, porque assim, ela primeiro quando, né, a criança tem 1 aninho e pouco, né? Aí ela já está andando, já está se locomovendo. Então, na hora que tu diz, João, a tua bola tá lá em cima da tua cama. Ela pode ser que ele não fale nem a palavra bola, mas ele tem que entender que a bola dele está em cima da cama dele. Então, ele até pode confundir em cima da tua cama e no quarto da mãe, né? Não, mas, enfim, ele tem que ter uma noção disso tudo, né? E aí é importante os pais estarem... fulano, vamos lá fazer isso, vamos lá, vai lá pegar o chinelo para mamãe. Não tá... Pois é, onde está meu chinelo? Né? Sabe, essas coisas do dia a dia que são tão simples, tão fáceis e que, infelizmente, hoje, por conta de tempo, enfim, né? Por conta da tecnologia, que depois a gente vai conversar também, estão realmente ficando de lado e comprometendo bastante o desenvolvimento de linguagem da criança. Qual é a idade máxima, assim, ou enfim, que o pai deve se preocupar? Não, meu filho está muito quieto, não se pronuncia, não fala. Que idade ele deve procurar uma fono? Olha, eu acho que a partir de 2 anos, se os pais perceberem que a criança não fala nada, acho interessante procurar sim, para avaliar essa questão comunicativa, que parece que é tão simples, tão claro, mas no dia a dia os pais às vezes não percebem que a criança não está olhando, que a criança vai querer um objeto, ela olha para o objeto, não olha para a pessoa que está com o objeto de desejo na mão. São vários sinaizinhos, né, que vão talvez apontar que um aspecto comunicativo não está adequado. Né? Então, acho interessante. 2 anos não está falando, procure para saber como está isso. Então, chega no consultório, não, mas a função comunicativa está ótima, ele aponta, né, balbucia algumas coisas. Opa, então, como é que é a vidinha dele? Ele acorda a tal hora, fica com a babá, ou vai para a escolinha, não vai. Então, todos esses dados a gente vai colher para orientar os pais. Olha, então, vocês podem talvez modificar essa questão aqui, essa lá, essa lá, essa lá, e daqui a uns 4, 5 meses vamos reavaliar. Talvez aí há casos onde a rotina pode mudar muita coisa. Muitos casos, assim, onde não há nenhuma patologia, enfim, nada, né, que esteja atrapalhando realmente, neurologicamente falando, e ajuda muito, assim. Ou às vezes a criança não está na escolinha, fica só com a vovó, né?
a vovó, as vovós, tadinhas assim, mas aqui a avó às vezes fica dando tudo na mão e tal, não estimula, não deixa a criança chorar, aquele ponto lá que a gente conversou. E aí, a criança não tem demanda para falar, né? Ah, não está na escolinha, mas está tudo bem no aspecto comunicativo? Põe na escolinha. Daqui a 4 meses vamos reavaliar. Então, quando é um caso assim, ele nunca vai voltar para fono, sabe assim? Ele vai para a escolinha, ele já se desenvolve, porque acontece uma díade muito interessante entre criança e criança. O adulto está com uma criança e o adulto quer dar conta daquilo que a criança está pedindo, solicitando. E o adulto fica agoniado, né? A criança, o amiguinho, ele vai fazer... o amiguinho vira as costas e cai fora, né? Aí, internamente, ele vai criando essa coisa de... vou ter que... não com toda essa consciência, né? Mas, claro, mas isso promove na criança uma intenção maior de querer se aprimorar nessa comunicação oral. Bacana. Bom, doutora, a gente sempre se encaminha para o encerramento do programa falando de dicas aí para quem também está assistindo. Ainda falta um tempinho para encerrar, mas eu acho que a gente merece um tempinho a mais para isso. Que dicas você daria para as mamães e os papais que estão em casa para que cuidassem da linguagem, então, dos filhos? O que fazer e o que não fazer, né, para não atrapalhar? Eu acho que nada melhor do que para desenvolver a linguagem do que conversar com a criança, né? Então, conversar em todos os momentos, estar colocando para ela, a gente está indo no shopping, então a gente vai fazer o quê? Vai mesmo comer desde o quê? novinho. Mesmo desde pouquinho, a gente vai... claro, o bebê tá ali, tem 45 dias, digamos, mas a gente está indo lá no shopping, tu vai passear com o papai e a mamãe. Ponto, né? Também não vai ficar dando desenvolvendo. Mas assim, criar esse hábito de estar sempre informando a criança com alguma coisa, né? Respeitar, claro, o sono dela e tal, mas estar percebendo se a criança te olha, se a criança te bate as perninhas quando tu fala, né? Então, que esse é um aspecto motor comunicativo muito importante no início. Bom, algo que está acontecendo muito assim atualmente, na atualidade, é o uso da tecnologia, né? Ela está dentro da nossa casa, dentro das nossas relações, influenciando diretamente nas nossas relações e muito nessa relação comunicativa entre pais e filhos. Não vou nem falar, às vezes, que a criança fica com a babá também dá o aparato tecnológico, o tablet, o iPad, o celular, enfim, ou a TV ligada o tempo todo com o bichinho, né, Para os pais acaba sendo uma muleta, né, um jeito de a criança ficar quietinha, às vezes. Isso. Então, se tiver uma dosagem adequada, ok. O problema é que os pais também estão viciados na tecnologia, né? Então não é só, eu quero lavar a louça, ele não me deixa em paz. Então assim, eu boto ele sentadinho e ele fica com o tablet. Tá, mas assim, se tu der alguma coisa para ele brincar ali e tu fica conversando com ele, vai lavando a louça, vai, sabe? O vício não é da criança, o vício é dos pais. Isso, porque claro, a criança realmente ela afunda naquele mundo e pronto. O problema é que assim, como todo mundo acha que a criança mexer em celular, em tablet é um sinal de muita inteligência, então todo mundo se fascina com isso. Nossa, ele consegue buscar lá no YouTube, com 8 meses, consegue? Consegue mesmo acionar aquilo que ele gosta de ouvir. Olha. O problema é que nessa relação não há interação, né? Há uma tela onde a criança, controla. Agora eu quero que você fale. Agora eu quero que você fale baixo, agora eu quero que você fale alto. Agora eu quero que você repita o que falou. Agora eu não quero mais você. E a comunicação não é assim. Cada vez que eu vou conversar contigo, tu vai me devolver uma resposta que não é tão lógica para mim, tão esperada, não é previsível, certo? E aí eu tenho que reelaborar uma devolução. Então, a criança com tecnológico, ela não vivencia isso. E aí ela vai conversar com alguém, ela não tem paciência, ela não tem, sabe, sem falar, ela não tem argumentos, né, porque ela para de desenvolver isso. Então, por favor, pais, cuidem disso, né? Muitos recomendam que antes dos 2 anos não se usa nada de tecnologia. E eu vejo isso, meu Deus, a gente vai no restaurante, é um absurdo assim, tá o bebezinho ali na cadeirinha e
o tablet na frente, passando desenhinho enquanto os pais conversam. Ah, mas aí ele chora. Ah, mas... Gente, mas sempre foi assim. A criança chora, a gente, né, dá uma coisinha, distrai, isso já tá... Então, vamos pensar, no restaurante dá, porque chora. Em casa eu tenho que fazer as coisas, dá, porque chora. Daqui a pouco a criança realmente está viciada naquilo, né? E isso realmente está tendo uma demanda muito grande no consultório com essa conformação. Os pais não vêm dizer assim, ele está usando muito o celular. Isso é na anamnese, nem estão dando conta. Isso na anamnese, tu vai perguntando, tal, e daí? Daqui a pouco eu nem preciso perguntar, ele assim, nossa, mas ele adora um celular. Ele consegue achar tudo. Explicou, resumiu. Tá, então vamos falar sobre isso. Então, assim, é um dado bem importante atualmente, né? E é claro, a escola hoje em dia é uma ferramenta importante, né? Porque os pais trabalham fora e é opção, às vezes, deixar a escola em período integral. Então, vejam, né, como é que ele está na escola, deem uma olhada, né? Procurem escolas que tenham uma capacitação realmente, né? Para atender essas crianças, não ficar só lá, só estou cuidando, né? Uma escola que possa estar estimulando e tal, afinal ele vai passar o dia inteiro ali, né? Com certeza. Tá. Doutora, estamos chegando, infelizmente, ao fim da nossa entrevista. Foi incrível, com certeza a gente aprendeu muito, eu aprendi muito. Que bom. Acho que o pessoal que está em casa também. Obrigada. Eu que agradeço o convite, viu? Obrigada. Bom, a gente vai encerrando, né, a nossa entrevista aqui hoje falando sobre desenvolvimento da linguagem. A gente volta na semana que vem com mais algum assunto de saúde, bem-estar e qualidade de vida aqui na TV Primavera.